Dando continuidade então a relações hídricas que a gente visualizou, que a gente começou 2 vídeos atrás, hoje nós vamos ver um pouquinho conhecer um pouco mais sobre o potencial e seus componentes. Ele tem como definição ser o potencial químico da água no seu sistema. Ele é expresso em unidade de pressão, tá? E comparado com o potencial químico da água pura em pressão atmosférica e mesma temperatura. Tá? Então, potencial hídrico pode também ser chamado de potencial químico da água. Tá? E ele é uma medida relativa, então a gente não consegue ter um valor absoluto. Tá? Ele é sempre relacionado com alguma coisa. Relacionado com quem? Com o potencial químico da água pura ou com o potencial hídrico da água pura. Tá? O potencial hídrico também pode ser denominado, né, de uma medida da energia livre da água por unidade de volume, no caso aqui joule por metro cúbico, que é igual a uma unidade de pressão como o Pascal, que depois por outras transformações de unidade a gente pode chegar ao megapascal. Tá? Então o potencial hídrico ele vai medir a energia livre da água naquele sistema em um determinado volume, tá? Por unidade de volume. E ele vai ser sempre referenciado a energia livre da água pura. Tá? Então, a gente não consegue ter esse valor absoluto. E o que seria essa energia livre da água? Tá? Então, na física, se vocês forem ver energia livre de Gibbs, se vocês relembrarem lá, né? É a capacidade que a água tem de realizar um trabalho. Tá? Então, na termodinâmica, energia livre da água é o potencial de realizar um trabalho. Então, quanto maior a energia da água, maior é a capacidade dela realizar um trabalho. Por exemplo, um exemplo prático. Se a gente pegar a represa de Sobradinho, quanto maior o volume de água existir na represa de Sobradinho, maior será a capacidade dessa represa gerar energia elétrica, que seria esse trabalho. A energia livre da água de Sobradinho vai realizar um trabalho na forma de energia elétrica. Quanto menor a capacidade de água, quanto menor a capacidade, o volume de água na represa de Sobradinho, por exemplo, com secas, menor a energia livre da represa, dessa água, consequentemente menor a realização de trabalho e que vai gerar menor energia elétrica. Tá? Bom, e quais são os componentes do potencial hídrico? Ou seja, o que influencia o potencial hídrico? Ou melhor, o que influencia a energia livre da água? Existem alguns fatores que a gente vai falar. A concentração, no caso de solutos na água, a pressão atmosférica, pressão positiva, negativa, a existência ou não de forças de superfície e de coloides e a existência, né, da gravidade. Tá? Então, podendo também interferir nessa energia livre da água. Então, se a gente for fazer uma equação do potencial hídrico, a gente pode dizer que o potencial hídrico da água é igual ao potencial hídrico de solutos mais o potencial hídrico de pressão mais o potencial matricial mais o potencial gravitacional. Eu esqueci só de comentar uma coisinha. O potencial hídrico ou potencial
químico que a gente está falando, ele é representado por essa letrinha grega que se chama Psi, tá? Então, o W é de água em inglês, tá? Então, potencial hídrico. A mesma coisa para os demais fatores, né? Potencial, né? Psi, que representa, então, o potencial, e as letras iniciais, que está relacionada com o nome, né, desse tipo de potencial. Ok? Bom, então vamos ver cada um desses fatores que vão influenciar no potencial hídrico. Lembrando que o potencial hídrico ele é igual a zero quando em água pura, então a energia livre, né, da água pura, o potencial hídrico da água pura, por convenção, ele é igual a zero. Tá? À medida que os fatores, no caso esses outros aqui que a gente vai ver, vão agindo nessa energia livre da água, né? Então vão aumentando ou reduzindo a energia livre, tá? O potencial hídrico vai se tornando mais negativo. Então ele é igual a zero ou então sempre valores negativos, ok? Bom, então vamos começar agora pelo potencial de solutos. Qual é a influência dos solutos, né, no potencial hídrico? Ele é representado pela letra grega Psi e o S. Pode ser chamado de potencial do soluto ou potencial osmótico. Eu acabo me referindo mais a potencial de solutos. Ele é o efeito dos solutos dissolvidos sobre o potencial hídrico. Então, tudo que é soluto dissolvido na água vai afetar o potencial hídrico. O que vai acontecer? Quando a gente adiciona solutos na água, reduz a energia livre da água, tá? Devido à diluição, né, desse soluto, e, consequentemente, ele vai promover essa mistura de solutos e água, vai causar uma desordem no sistema, tá? E vai promover um aumento da entropia. Esse aumento da entropia vai fazer com que haja uma redução da energia livre da água, tá? Então, o efeito do potencial osmótico está relacionado com o efeito da entropia, que vocês também devem lembrar lá da física, né? O que seria isso, tá? Se não lembrarem, deem uma olhada nos materiais de física. Como que funciona o potencial osmótico? Quando a água é pura, ou seja, água sem nenhum soluto, ele tem o valor igual a zero. À medida que você vai adicionando solutos nessa água, o potencial osmótico ele vai se tornando negativo. Então, os valores dele vão ser muito parecidos com o potencial hídrico. Ou é igual a zero quando em água pura, ou é potencial osmótico com valores negativos. Certo? Ok. O outro potencial que afeta o potencial hídrico, né, é a pressão. A pressão, né, ela tem o Psi e o P na representação. Então, a pressão, esse símbolo é chamado de potencial de pressão. Às vezes também pode ser potencial de parede, mas potencial de pressão é mais utilizado. O potencial de pressão, diferente do potencial de solutos, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Então, se a pressão for positiva, vai aumentar o potencial hídrico. Então, o efeito dele, né, é de aumentar o potencial hídrico. Se a pressão for negativa, que também é chamada de tensão, ela vai reduzir o potencial hídrico.
E a gente também pode ter potencial de pressão igual a zero. Tá? Por exemplo, a pressão atmosférica está agindo, né, no sistema, numa solução, por exemplo, e quando a gente tem a pressão atmosférica agindo, a gente diz que o potencial de pressão é igual a zero. Tá? Mas isso num sistema aberto. Numa célula, numa planta, a gente não pode ter de outras formas. Tá bom? Então, o potencial de pressão, ele é outro fator que mexe, né, nos valores do potencial hídrico, podendo ser positivo ou negativo. A gente tem, quando que a gente tem pressão positiva pensando dentro da célula, tá? Quando a gente tem essa pressão positiva dentro da célula, por exemplo, uma célula que está cheia de água, ela vai ter uma pressão positiva, consequentemente, também podendo ser chamado esse potencial de pressão de potencial de turgescência. Quando a gente tem pressão positiva em solos, é quando ele está completamente inundado, cheio de água. A gente tem pressão positiva. E esse potencial de pressão nesse solo inundado também pode ser chamado de pressão hidrostática. Tá? Então, exemplos de potencial de pressão positivo, quando a gente tem células túrgidas ou quando a gente tem solos inundados, né, cheios de água. Exemplos de quando a gente tem potencial de pressão negativo, no caso, vasos do xilema, que a gente vai ver quando as plantas estão transpirando, então o potencial é uma pressão negativa que está passando por dentro desses vasos, ou uma tensão. E quando que a gente tem um potencial de pressão igual a zero? Quando as células estão em estado de plasmólise incipiente. Tá? Então, ou seja, elas não estão túrgidas, elas foram perdendo água e ela chegou na plasmólise incipiente. A membrana plasmática se deslocou da parede. Tá? Então, você consegue visualizar isso em um microscópio, por exemplo. Tá? Outro componente do potencial hídrico é o potencial mátrico, CM. Tá? O que ele faz? Ele vai definir as influências que as forças superficiais e os espaços intermicelares exercem sobre o potencial químico da água. Então, quando existem essas forças superficiais e esses espaços intermicelares, ele vai influenciar no potencial químico da água. Como que ele influencia? Ele é igual dissoluto e igual potencial hídrico. Ele é geralmente negativo. Tá? Então, o potencial matricial, quando existem essas forças superficiais e esses espaços intermicelares agindo, ele vai promover valores negativos nesse fator. Ele pode ser igual a zero? Pode. Quando? Quando a gente tem algum sistema, seja o solo, ou seja, solo nem tanto porque é mais complicado, mas, por exemplo, uma célula que não tem partículas coloidais. Tá? Quando que a gente não utiliza o potencial matricial, que a gente pode desprezar esse fator? Em células com grandes vacúolos. Em geral, as células vegetais, né, no caso, que possuem vacúolos, que os animais não possuem, então elas vão ser vacuoladas e, consequentemente, a gente vai desprezar esse fator no potencial hídrico. Quando que é importante a gente cuidar, né, saber que tem potencial mátrico agindo? Quando a semente vai começar a absorver água para fazer a fase da embebição, para iniciar a germinação da semente. Então, é o potencial mátrico que está agindo nessa semente.
Nas relações hídricas do solo, como eu falei, é muito importante porque a gente tem forças coloides no solo. E também nas paredes celulares dos vasos do xilema, a gente também vai ter potencial mátrico agindo fortemente. Tá? Então, são 3 exemplos importantes que a gente vai visualizar o efeito do potencial mátrico. Ok? Por último, né, o último fator é a gravidade. Então, a gravidade interfere também no potencial hídrico. A gravidade tem como símbolo o Psi e o G, e ela vai expressar a ação do campo gravitacional sobre a energia livre da água. Esse potencial também é o trabalho necessário para manter a água suspensa em determinado ponto em relação à atração da gravidade. Tá? Então, o potencial gravitacional ele vai ser influenciado, ele vai influenciar, melhor dizendo, a energia livre da água, ou positivamente ou negativamente, dependendo do ponto de referência. O que seria o ponto de referência? A superfície do solo. Então, a superfície do solo ela vai ter uma altura igual a 0 e, consequentemente, um potencial gravitacional igual a 0. Ele pode ser positivo quando estiver acima do solo, o sistema, né, que a gente estiver avaliando estar acima do solo. E ele vai ser negativo quando estiver abaixo do solo. No entanto, o efeito da gravidade, né, sobre o potencial gravitacional vai depender de alguns fatores. Quais seriam? A densidade da água, a aceleração da gravidade e a altura em relação ao ponto de referência. Por isso que a gente tem o solo como sendo esse ponto de referência para a gente poder ter uma noção se vai ser positivo ou negativo. Tá? Mas além da altura, do ponto, né, tem esses outros fatores interferindo. Em muitas situações, o potencial gravitacional ele vai ser desprezado. Por quê, professor? Porque se a gente for pensar qual o efeito desse potencial no potencial hídrico. Então, se eu pegar uma distância vertical de 10 metros e for calcular o efeito desse potencial gravitacional sobre o potencial hídrico, a gente vai ver que nessa distância de 10 metros vai ocorrer uma mudança de apenas 0,1 megapascal no potencial hídrico. Então, é um valor muito pequeno para uma distância de 10 metros. Isso em 10 metros. E quando você está avaliando distâncias muito menores, esse valor aqui vai ser menor ainda. Tá? Então, por isso que na maior parte das situações, ele acaba sendo desprezado. Tá? Então, se a gente tinha lá no começo que o potencial hídrico era o somatório do potencial osmótico, mais o potencial de pressão, mais o potencial matricial e mais o potencial gravitacional, então aquela fórmula no final, ela vai ficar geralmente, na grande maioria das vezes, desse tamanho. O potencial gravitacional é desprezado, na grande maioria das vezes, e o potencial matricial, se não for naquelas 3 situações que eu falei para vocês, imbebição de sementes, solo e paredes celulares dos vasos do xilema, ele também vai ser desprezado. Tá? Então, no final, a gente tem o potencial hídrico vai ser igual ao potencial de pressão mais o potencial osmótico. Tá? E aqui a gente pode ver um exemplo. Né? Nós temos um vaso do xilema e algumas células, né, ao lado desse xilema. E se a gente for visualizar aqui, nós temos uma variação de potencial hídrico entre
as células do xilema e as demais células adjacentes. Então, a gente vê aqui que o potencial hídrico da célula do xilema é igual a 0. O potencial hídrico desta célula ao lado é igual a menos 0,1. Da outra célula é igual a menos 0,2. E da célula ao lado igual a menos 0,3 megapascal. Ou seja, vocês podem visualizar essa seta nessa direção, significa que a água, tá, está saindo do xilema e entrando nessa célula, passando pela segunda e depois passando pela terceira célula. Por quê? Porque o movimento da água vai se dar sempre do maior potencial hídrico para o menor potencial hídrico. E eu falei para vocês que sempre o potencial hídrico vai ser valores negativos. Nesse exemplo aqui, ele está 0, mas na verdade ele é um valor negativo, né? Bem próximo de 0. Só que ele é maior do que esta célula, que consequentemente é maior do que esta, que consequentemente é maior do que essa outra. Tá? Então, essa é a direção do fluxo da água, né, que segue o gradiente de potencial hídrico. Aqui é um exemplo que a gente vai ver no solo, que a gente vai ver nas plantas e que a gente vai ver também na atmosfera. Então, é importante vocês saberem esses potenciais. E por que é importante vocês conhecerem, saberem a definição dos potenciais? Porque quando a gente for estudar, né, o potencial hídrico nas plantas, e não é só agora nessa parte, mas a gente vai ver que o potencial hídrico ele vai influenciar o crescimento celular da planta como um todo, vai influenciar a fotossíntese e, consequentemente, vai influenciar a produtividade das culturas. Só o potencial hídrico? Não. O potencial hídrico e todos os seus componentes, o osmótico, o de pressão, o matricial, né, dependendo do caso, tá? E dependendo do caso também, às vezes, o gravitacional. Mas pensando em plantas agronômicas, culturas agronômicas, né? Então, o gravitacional a gente poderia desprezar. Então, conhecer o potencial hídrico da planta, tá, é conhecer o status hídrico dela. Tá? Então, o quanto de água ela tem, se ela tem pouco, se ela tem menos água. E esse potencial hídrico, ele é um ótimo indicador da saúde das plantas. Tá? Então, uma planta com bom status hídrico, com potencial hídrico, né, uma planta túrgida, ela vai ter uma boa condição de crescimento, uma boa condição de fotossíntese e, consequentemente, uma boa produtividade. Ela vai ser uma planta saudável. Certo? Então, saibam, né, conheçam todas as definições dos potenciais, né, o hídrico e seus componentes, porque a gente vai ver ele em todo o desenvolvimento das plantas. Então, seria isso e até o nosso próximo tópico.